Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é um vídeo devocional. Para você que gosta dos nossos devocionais, eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração com essa mensagem, assim como ele falou comigo também hoje, mais cedo, enquanto eu fazia as minhas leituras. Eu estou lendo novamente o livro de Gênesis, só que com o momento que eu estou vivendo agora na minha vida, Deus me trouxe ensinamentos nesse livro que eu nunca tinha tido até então neste livro. Eu já até tinha entendido isso ali um pouco em outras leituras, mas não dessa maneira em Gênesis. E pode ser que Deus venha ministrar algo no seu coração também. Mas antes da gente ir para a mensagem, eu quero te convidar a ficar nesse canal, se você está chegando agora. Clica aqui embaixo, se inscreve, faça parte, deixa o seu like, porque toda semana nós temos vídeos devocionais como esse que você vai ouvir daqui a pouquinho, e também algumas outras reflexões e vídeos de testemunhos que eu estou sempre compartilhando com vocês aqui para edificar a sua fé, a sua vida, a sua caminhada cristã, porque a gente sabe que não é algo fácil, né? Temos os nossos desafios a ser vencidos. Então faz isso agora, clica aqui e faça parte desse canal, tá bom? E deixe o seu like. Quando você deixa o like, a plataforma entende que você gosta desse tipo de conteúdo, te recomenda não só vídeos aqui do canal, mas de outros canais que podem edificar a sua vida, e aí você também acaba contribuindo para que a mensagem de Deus vá ainda mais longe. Então faz isso agora para não esquecer. E já vamos entrar no nosso estudo de hoje, que está lá nos dois primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2. E o que me chamou muita atenção nessa mensagem, que se eu puder dar um tema para ela, seria que todas as coisas começam no céu. Todas as coisas começam no céu. E depois, o Deus, que também é o Deus da promessa, ele é o Deus do concretizar. Então, o próprio Deus que faz a promessa, que começa as coisas no céu, ele dá um jeito de fazer com que isso venha a acontecer aqui na terra. Então, o tema dessa mensagem seria: tudo começa primeiro no céu. Por que que eu tô falando isso para vocês? Eu estava lendo, então, Gênesis capítulo 1, e aí a gente sabe que ele vai trazer para a gente a história de como Deus criou a terra, o céu, criou os animais, criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, né? A sua imagem e semelhança. E aí tá falando, no primeiro dia, Deus criou isso, isso, isso. No segundo dia, criou isso, isso, isso. Não vou entrar nesse detalhe, porque não é sobre isso. O que me chamou muito a atenção foi ali no capítulo 2, no versículo 5 em diante. Quando Deus criou todas as coisas, cada coisa ao seu dia, sempre ao final da criação do dia, Deus pronunciava. E está escrito, né? Viu Deus que era bom. Isso é bom. Mas quando ele criou o homem no sexto dia, porque no sétimo ele descansou, Deus disse: Isso é muito bom. Muito bom. Então nós somos diferenciados, nós somos parte da criação, mas é diferente porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Então grava essa informação, Deus criou o homem no sexto dia. Só que esse homem, ele ainda, seguindo a sequência aqui, né, do que a gente está lendo, ainda não tinha sido criado o lugar de habitação deste homem. Ou seja, o tal do Jardim do Éden, que você provavelmente já ouviu falar, já conhece. E aí, é aqui que o nosso estudo começa. O que foi que Deus falou comigo? Eu quero ler com você, muito brevemente, Gênesis capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim: Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Vamos fazer uma pausa aqui. O que que significa isso? Quando Deus deu uma ordem de comando lá no capítulo 1 para criar os céus, a terra, os mares, a vegetação, as plantas, as suas respectivas sementes, as suas árvores que dariam seus respectivos frutos, ainda não havia como estas coisas frutificarem, porque Deus ainda não havia feito chover. E ele ainda não havia, nós lemos aqui, criado o homem para cuidar da terra, para lavrar a terra. E aí, aqui, a primeira chave de ensino que eu quero deixar para você. Deus vai te dar uma promessa.
Nós já temos inúmeras promessas escritas aqui, mas eu creio que Ele dará algo particular para a sua vida, de acordo com as coisas que Ele já nos ensinou. Porém, Ele também é o responsável para dar os meios, as ferramentas e as mãos para que isso aconteça. Então, lá em Provérbios, nós vamos ler que muitos são os planos do homem. E às vezes muitas são as promessas de Deus para este mesmo homem, para essa mesma mulher. Mas ainda assim, quem vai fazer chover, quem vai dar a força, a mão de obra necessária para fazer com que a promessa aconteça, também é o próprio Deus. Então, de repente, Deus te prometeu algo, Ele está construindo algo junto com você e você não vê ferramentas, você acha que é totalmente fora da sua realidade, que não tem como. Eu quero te dizer que se Ele falou que esse é o caminho, se Ele te mostrou ali alguma coisa para você trabalhar em cima, colocou aquele desejo, convicção no seu espírito, no seu coração, em questão de tempo, Ele vai fazer chover. Ele vai te apresentar mãos. Muitas das vezes, claro, as suas próprias mãos, mas ele também pode trazer outras mãos para te apoiar naquilo que você precisa. Então, Deus deu uma ordem no capítulo 1 para que todas as coisas ali, ó, como se fosse feito um pano de fundo para tudo aquilo que ele queria trabalhar. Então, Deus criou ali um pano de fundo da criação, vamos dizer assim, para no capítulo 2 ele fazer chover, ele fazer acontecer, dar frutos, germinar naquela palavra que ele já tinha lançado antes, determinando vida sobre a terra. Você está ficando confuso se vocês estão entendendo. Se você está entendendo essa mensagem, digita aqui nos comentários que você está entendendo. Mas a gente vai além. Mais para baixo um pouquinho, a gente vai ler que aí então o Senhor fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim, presta atenção agora. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado oriente no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Gente, isso aqui é muito poderoso, tá? E é o nosso segundo grande ensino aqui dessa mensagem. Deus primeiro criou o homem, depois criou o jardim e colocou o homem no jardim, que o homem foi criado antes do jardim. O que eu quero que vocês entendam é: Deus vai preparar um lugar para você. Para ficar mais específico, é o seguinte: quando Deus liberar algo sobre a sua vida, ele te chamar para algo, seja audivelmente, seja através da vida de alguém confirmando algo que já está no seu coração, porque ele colocou no seu coração, quando ele te chama, te seleciona para algo, não se preocupe com o lugar de onde esse algo vai acontecer, com a cadeira que você vai sentar, com a porta que você vai entrar, porque ele vai criar um lugar que vai ser o lugar da promessa que ele te fez, que vai ser o lugar onde todas essas coisas vão se realizar. Para ficar ainda mais claro para você, de repente você ainda não pegou o que eu tô querendo transparecer aqui para você nesse vídeo, eu quero te dizer o seguinte: Deus deu um jeito de criar um cargo de governador no Egito para José sentar. Vocês estão entendendo isso? Deus não criou o cargo e depois criou José. Não. Primeiro Deus criou um homem, preparou este homem com capacidades, habilidades, discernimento, treinou ele como líder. Deus deu dons para ele de interpretação de sonhos. Armou uma situação onde o faraó precisou sonhar, onde o próprio faraó iria necessitar do José, que carregava o dom de Deus. E por conta disso, Faraó reconheceu em José uma habilidade e decidiu criar um cargo para José ocupar. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: Deus vai criar uma cadeira para você sentar porque ele já te prometeu algo. Não se preocupe com a cadeira. Se preocupe em ser uma pessoa que vai sentar num tipo de cadeira que ele já te prometeu. Se é a cadeira da família, seja uma mulher, um homem que é preparado em Deus, que é honrado em Deus, que honra Ele acima de todas as coisas e antes de todas as coisas. Se o Senhor te preparou, te prometeu uma empresa, Ele vai te dar essa empresa, mas antes se preocupe em ser alguém que entende de negócios, que está estudando, que está ouvindo
as informações certas, estudando as coisas corretas, se ele te prometeu que você vai para outros lugares pregar a palavra dele, se você puder, minimamente aprenda o idioma. Nem que você não fique perfeito na língua, mas eu creio que se você for diligente naquilo, Deus pode te ajudar e te dar uma capacidade em outros idiomas e estudar a palavra dele. Então, o que eu quero dizer é, se Deus armou um cenário, ele falou algo a respeito da sua vida e através da sua vida, não se preocupe com o cenário em si, o cenário futuro, o lugar que você vai acessar, porque tudo isso será criado para Deus, num determinado momento, te pegar como ele fez com o homem e colocar dentro do lugar, colocar dentro do jardim. Deus criou todas as coisas, criou a terra, depois ele criou o homem, depois ele criou o jardim, e quando ele criou o jardim, ele pegou o homem pronto e colocou dentro do jardim. Então o Senhor vai criar algo para colocar você neste algo, para te entregar. Enquanto isso não acontece, ele está trabalhando em você. Ele está criando você. Ele está treinando você, colocando habilidades e fôlego de vida e o poder dele em você. Porque em determinado momento, alguma coisa vai acontecer, algum faraó vai sonhar, vai precisar de você, vai lembrar o seu nome, uma porta vai abrir, você será necessário e necessária, e aquele algo será criado, designado para você ocupar, porque o lugar que é para você ocupar, é você que vai ocupar, não é outra pessoa que vai ocupar. Amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Gente, isso aqui explodiu a minha cabeça num nível. E muito mais, né? Eu segui a leitura e Deus foi me dando outros ensinamentos, mas era isso que eu queria trazer para vocês, por enquanto, nesse vídeo. Deus vai preparar algo. Enquanto este algo não está liberado para você acessar, ele está trabalhando em você. Deixa ele trabalhar em você. E não se preocupe com o resto, porque o resto não cabe a você. Cabe a você se preparar para o que ele vai poder vir a te entregar. Amém? Deixa o seu amém aqui nos comentários. Eu quero saber se alguma coisa eu consegui de algum jeito transportar aí para você do outro lado dessa tela o que Deus falou no meu coração. Porque pelo meu ânimo aqui, vocês já estão vendo, né? Porque na hora que eu li isso, gente, foi muito forte para mim, tá? Foi muito forte para mim. Eu separei na hora aqui para vir compartilhar com vocês também para edificar a sua vida. Tá bom? Porque esse canal existe para isso, para edificar a sua vida, para te plantar alguma semente de algum jeito que eu espero que seja um terreno fértil, que dê frutos. Eu oro para isso, por todos vocês que me pedem oração, eu já oro por vocês de forma ali, ó, no total. Porque eu não tenho como orar por um, gente. Também, coitado de mim, não dá. Mas no total, saiba que eu intercedo pela vida de vocês, tá? E orem pela minha vida também, porque eu também preciso. Então, esse foi o nosso vídeo devocional de hoje. Leia Gênesis 1 e 2. Veja mais o que Deus tem para ensinar para vocês, além do que a gente já aprendeu juntos aqui nesse vídeo. Encaminhe essa mensagem para alguém. E se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like, não esqueça, tá bom? E eu vejo vocês no nosso próximo devocional.